Boa noite. Vamos começar a nossa transmissão ao vivo nesse canal da Técnica Alexander, destinado a divulgar a Técnica Alexander, né? O meu nome é Márcio Araújo. Eu venho falando bastante sobre a Técnica Alexander, sobre reeducação corporal. E na última live eu fechei ela falando que ia falar sobre estar em pé, sobre ficar de pé. Então, isso me gerou uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que é: você sente dificuldades ao caminhar? Ou o simples ato de ficar em pé causa incômodo? Ou pode chegar a ser dolorido para você? Então, são duas questões para a gente começar essa conversa e também ter uma identificação, né? A questão do caminhar e a questão do estar em pé, que são coisas básicas, né? Cotidianas, coisas que a gente faz todos os dias e a todo momento. Então, se isso for doloroso, for incômodo, isso pode deixar a gente bem chateado, né? Bem triste. Então, essas são as duas perguntas básicas. Eu estou aqui, quase derrubei o Alebone. O Alebone vai ser agora o meu companheiro de trabalho. Ele vai estar ajudando a explicar algumas coisas sobre o corpo humano. Então, Alebone, dá um tchauzinho aí para o pessoal, que agora você vai ser o nosso modelo, o nosso companheiro de trabalho. Mas, por enquanto, a gente vai deixar aqui o Alebone, que ainda eu quero continuar no seguinte: eu acho que algumas pessoas se identificam bastante, né, com isso que eu falei, sobre a questão de estar em pé e caminhar. Eu mesmo já percebi, quando eu estou num estado assim mais para baixo, como é incômodo esse estar em pé e esse caminhar. Alguns alunos meus também da Técnica Alexander já me relataram isso, essa dificuldade, ou você fica ali esperando por 5 minutos se já é incômodo, já dói. Então, eu queria pensar com você sobre isso e pensar qual poderia ser a causa, né, dessa dificuldade, dessa dor. O que poderia estar causando incômodo ou dor ao caminhar e ao estar em pé? Estou focando bastante nisso, porque sei que esse é um assunto que interessa muita gente, é uma dificuldade de muita gente. Então, eu vou falar e repetir várias vezes o tema, o assunto, né, para a gente relembrar e refrescar. Então, vamos pensar o seguinte, que o ser humano, ele está sobre duas patas, né? Diferente de todos os outros animais, o ser humano está sobre duas patas e ele está na vertical. E a cabeça aqui em cima, né? No topo dessa estrutura tem a nossa cabeça. No mundo animal, isso é uma novidade. E o homem, se a gente, só como uma hipótese, né? Ninguém sabe muito bem como é isso, ou existem teorias sobre isso, mas vamos pensar no seguinte, que o homem, numa teoria evolucionista, né, tenha passado por todos os estágios, desde de uma cobra, né, um réptil, 4 patas, mamífero, e esse organismo vai se desenvolvendo. Imagina que está ali em 4 patas, então a coluna desse ser, ele está
na horizontal, né? A relação do corpo ali é diferente na horizontal. Então, pensa que desse ser quadrúpede que está na horizontal, isso, esse ser quadrúpede que está na horizontal, de repente, ele começa a ter desejos de ir para cima. Então, ele vai construindo essa possibilidade até que ele fica sobre duas patas. E nesse momento, libera essas outras duas patas e a coluna começa a estar na vertical. Aí começa todo o problema. Essa novidade da coluna está na vertical. Por quê? Nesse momento, a nossa coluna vertebral, e agora o nosso amigo Aleboni vai ajudar a gente um pouco. Nesse momento, a nossa coluna vertebral, que estava até então nos outros animais, mesmo nos macacos, né, que ainda usam as mãos como apoio, essa coluna vertebral estava na horizontal e de repente ela está, de repente não, né? Leva muito tempo. Ela está na vertical. E aí, para a gente entender o que acontece, a gente vai precisar falar de uma força que todos os corpos aqui da Terra estão sujeitos, que é a força da gravidade. Basicamente, o que é a força da gravidade? Os corpos de massa menor são atraídos para os corpos de massa maior. Então, nesse caso, o ser humano, ele é atraído para o centro da Terra. Ele é puxado, tem uma força que faz ele... Por isso que a gente anda, né, no chão. Por isso que a gente caminha, a gente está indo... É como se a gente estivesse o tempo todo indo para o centro da Terra. Basicamente. Ao contrário dos astronautas, por exemplo, para citar um exemplo, né? Eles flutuam, lá não tem essa força da gravidade. Então, é outra história, não tem essa atração para o centro. Então, aqui na Terra, é isso que acontece com a gente, e o Newton, físico, se deu conta de que isso acontecia quando ele viu a maçã caindo. Ele estava lá debaixo do pé de maçã e de repente a maçã caiu e ele formulou as leis de Newton, que na verdade não são leis do Newton, né? Ele percebeu que aquilo acontecia, aquilo são leis da natureza. Tudo bem. Então tem a força da gravidade agora nesse ser que está sobre duas patas, com a cabeça no topo dessa estrutura. O que começa a acontecer? Imagina vetores atravessando esse corpo, essa estrutura. Agora chegou um ser de 4 patas aqui, querendo mais atenção do que o esqueleto. Então, espera aí que a gente precisa negociar as atenções. Espera aí, nega. Calma. Calma, nega. Aí, vai para lá. Isso. É isso. Às vezes a gente precisa dar atenção para outras coisas. Essa que passou aqui foi a nega, minha gata. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho aqui essa estrutura, tenho todas as vértebras, tenho a cabeça aqui em cima e tenho uma força atravessando esse corpo, atravessando e puxando ele para o centro da Terra. Isso começa a gerar compressão nessa estrutura, né? Começa a comprimir. Então, se a gente não tivesse a estrutura que temos, a gente seria achatado, esmagado. Então, a primeira coisa
que foi desenvolvida quando o ser humano ficou sobre duas patas, e também é um processo que acontece conjunto, né? Não acontece uma coisa depois a outra, tudo vai acontecendo junto. Então, para que isso fosse possível, o ser humano desenvolveu uma musculatura antigravitacional, ou musculatura reflexa, ou seja, uma musculatura que, quando a força da gravidade está atravessando esse corpo, tem uma outra força que responde para cima, que é a força normal. Então, se você está caindo em direção ao centro da Terra com 50 quilos, 50 quilos vão te mandar para cima, basicamente. A mesma força aplicada é a força que retorna. Isso o Newton também se deu conta e formulou tudo isso. Então, eu estou rindo aqui porque a gata agora resolveu brincar com tudo e chamar atenção, mas vamos lá. Ela está vendo aqui eu falando com vocês e acha que eu estou numa conversação com um monte de gente que quer chamar atenção. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso papo aqui. Essa musculatura é chamada de musculatura reflexa também, porque você não precisa pensar para ela ser ativada. Os seus pés estão em contato com o solo e essa musculatura é ativada e você fica em pé. Então, musculatura antigravitacional e musculatura reflexa. Nomes de referência. Bom, o ser humano desenvolve essa musculatura para ser possível estar sobre duas patas, com a cabeça aqui em cima. E a gente precisa agora, primeira coisa para a gente começar a perceber nessa relação, que existe uma força de gravidade te atraindo para o centro da Terra, mas que igualmente tem uma força que te manda para cima. Aí que começa a nossa história. Vamos lá. Nós temos a cabeça. E aqui eu vou introduzir também um outro conceito, que eu já comentei aqui em outros vídeos, mas as pessoas ficaram com dúvida. Tá vendo aqui, ó? É a nossa primeira vértebra. É a vértebra que sustenta a cabeça. A cabeça está aqui no topo e tem uma vértebra que sustenta a cabeça e depois distribui para o resto da coluna. Eu sempre vou estar chamando a atenção, então, dessa relação da nossa cabeça com a primeira vértebra. Dependendo de como está a nossa cabeça sobre a primeira vértebra, se a nossa cabeça está assim, está assim, está assim, está assim, está assim, a nossa musculatura vai responder de um jeito, vai reagir de um jeito e todo o corpo vai se organizar de um jeito. Então, pensa o seguinte, a cabeça tem aproximadamente 6 quilos. Então, você tem 6 quilos aqui no topo dessa estrutura. Se ela estiver balanceada, se ela estiver em equilíbrio sobre a primeira vértebra, esses 6 quilos vão ser benéficos, porque vão ativar as curvas que a coluna tem, as curvas secundárias, que faz com que a coluna trabalhe como se fosse uma mola. Muito bem. Então, se a cabeça está em equilíbrio sobre a primeira vértebra, sobre a coluna, esses 6 quilos vão ser benéficos, vão fazer a coluna trabalhar como se deve. Agora, imagina se a cabeça está assim, por exemplo, caindo para lá. Esses 6 quilos já não vão ser mais 6 quilos, vão gerar um momento e vão para 20 quilos, 30 quilos, dependendo da posição. E o seu corpo vai ter que compensar esse desequilíbrio. Então, a primeira coisa para a gente pensar
nesse processo é cabeça aqui em cima sobre a primeira vértebra, em equilíbrio, pensando topo da cabeça, sola dos pés. Vamos, se você que está aí me assistindo agora, pensa o seguinte, vamos fazer um experimento, vamos tomar esse tempinho. Se você puder ficar em pé e continuar me ouvindo, muito bom, ou sentado também, mas em pé vai ser mais legal. Então, se você ficar em pé e pensar no topo da sua cabeça e pensar na sola dos pés, pensa que a sola dos pés está indo para o centro da Terra e o topo da cabeça, porque a cabeça está caindo sobre a primeira vértebra, está indo para cima. E aí pensa nas suas articulações, tornozelo, joelho, coxo femoral. Pensa na sua pelvis e pensa na sua coluna se alongando e a sua cabeça aqui no topo. Vou deixar o Alebone aqui para ele ter mais liberdade no nosso papo. Então, o que acontece? Se a gente está distraído de tudo isso que eu estou falando, da força da gravidade, da cabeça sobre a primeira vértebra, dessa compressão, da força normal que manda a gente para cima, desse contato dos pés com o chão, se a gente não sabe desses mecanismos e dessas forças, a nossa tendência é o colapso. É essa força da gravidade fazer a gente colapsar, se achatar. A gente se perde nessa força da gravidade. A gente se perde, a gente entra em colapso. Se a gente tem essa noção dessas forças atuantes, a gente pode se direcionar, pensar na cabeça, aqui no topo da coluna, como eu demonstrei, na sola dos pés, pensar nessa oposição e pensar o seguinte: a gente está caindo em direção ao centro da Terra, mas está indo para cima. Então, é um up, é pensar para cima, pensar que a gente está indo para cima. E é o que acontece quando o corpo está organizado. E aí a gente volta na questão inicial, que era incômodo ao caminhar ou dor ao estar simplesmente em pé por alguns minutos. Então, se a gente está ali em pé e desconhece tudo isso que eu falei, todos esses mecanismos, não tem um equilíbrio, um balanço, né? E aí começa a ter fuga de vetores. E você começa a fazer compensações. Você começa a se escorar em uma perna, se apoiar em uma perna, se apoia na outra para descansar, requebra aqui a pelvis, entorta para lá, entorta para cá. Isso vai gerando tensões. A outra coisa, aqui na sua cervical, principalmente, com essa posição da cabeça. Você começa a comprimir a sua cervical, a musculatura tem que dar conta de se organizar, mas aí você tem que projetar a sua pelvis. Se você jogar a sua cabeça para trás, você vai projetar a sua pelvis para frente. E tudo isso vai gerar um monte de compensações. E tensões e dores, porque tem um desequilíbrio aí, uma maneira de estar organizado que está provocando principalmente compressão das vértebras. E uma outra coisa importante, todos os nervos para nossa movimentação passam por dentro da coluna. Existem
como se fosse uma fiação. Né, um exemplo grosseiro, mas é uma fiação de energia elétrica, ou cabos, né, que passam aqui pelas vértebras. Se a gente começa a comprimir muito os discos vertebrais, a gente pode comprimir também esses nervos. Então, se a gente está comprimindo uma terminação que vem aqui para os braços, a gente vai sentir uns repuxos nos braços. Se a gente está comprimindo alguma vértebra cujas terminações vão para as pernas e para os pés, a gente vai sentir um repuxo nas pernas. E assim por todo o corpo. Então, comprimir os discos vertebrais, comprimir a coluna, se comprimir, começa a provocar esses incômodos. Então, uma das coisas para tornar mais interessante e mais prazeroso até o simples ato de caminhar ou estar em pé, é começar a pensar nessas forças e simplesmente se dar conta se você está colapsando, perceber ali a hora que você está em pé. Só observa, percebe como é que está a sua relação, percebe como está a sua relação com a força da gravidade. Se essa força atua sobre você e te leva ao colapso, ao achatamento, ou você está fazendo um bom uso dessa força e ela está te mandando para cima, sua cabeça aqui em cima, no topo, e essa força da gravidade te manda para cima. Percebe? É um jogo sempre, né? A gente nunca está fixo. O equilíbrio, às vezes, parece uma palavra que deixa a gente fixo, né? Estar em equilíbrio. Cheguei no equilíbrio. Então, é melhor eu não me mexer daqui, senão eu vou perder o equilíbrio. Então, a gente pode mudar a palavra equilíbrio para equilibrando-se. Equilibrando-se sugere movimento, né? Sugere que você não está rígido. Então, quando a gente está em pé, parado, um monte de reorganização, qualquer movimento que a gente faz, toda a nossa musculatura é um computador que opera rapidamente e vai dando esse equilibrando-se. Então, a gente está equilibrando-se o tempo todo. Tem movimento. Se a gente enrijecer, endurecer, a gente cai no chão, a gente quebra. Então, a gente está equilibrando-se. É uma palavra que tem movimento, equilibrando-se. Equilíbrio, você fica com medo de perder o equilíbrio. Então, é melhor estar equilibrando-se o tempo todo. E faça esse experimento, simplesmente. Talvez o som vai ficar ruim, mas eu quero mostrar para você também qual que é simples, muito simples. Então, aqui, é simplesmente estar em pé, pensando na sola dos pés, a cabeça, pensa o seguinte, sola dos pés indo para o centro da terra, topo da cabeça indo para o céu. Respira, respira, pensa que a sua coluna está em alongamento, não está em achatamento. Esse é o colapso. Colapsei, me achatei. Não. Pensa aí para cima e respira. Respira. Pensa aqui, ó, pelvis. Como é que está a sua pelvis? Se está indo para frente, se está indo para trás, né? Pensa nessa relação. Pensa o que está fixo, desde a sola dos pés, tornozelo, joelho, coxo femoral, aqui, virilha, coluna, cabeça sobre a primeira vértebra. E pensa nessa palavra, equilibrando-se, equilibrando-se. É isso que está acontecendo o tempo todo. E pensa, mais uma dica, em ir para cima.
Mas você não precisa se espichar. Só pensa em ir para cima. A sua cabeça cai sobre a primeira vértebra e você vai para cima. E aí você respira, isso fica bom, fica legal. Então, para a gente fechar aqui o nosso papo, a minha pergunta inicial era: você sente dificuldades para caminhar? Estar em pé por 5 minutos pode ser doloroso ou incômodo? Se a resposta é sim, e a resposta de muita gente é sim, por que isso acontece? Porque a gente acha que sabe como é ficar em pé, porque a gente já faz isso há muito tempo. Mas a gente não sabe, a gente precisa aprender. Isso não é ensinado na escola. Então, a gente precisa aprender a usar este corpo, aprender a se relacionar com a força da gravidade, se relacionar com tudo, com os móveis, com as pessoas, com a força da gravidade que nos leva ao colapso. É preciso reaprender, é preciso uma reeducação. Então, se a gente desconhece as forças que atuam sobre o nosso corpo, a gente tende ao colapso. Mas a partir do momento que a gente conhece um pouco esse mecanismo e começa a trabalhar com ele, começa a perceber, as forças, elas se voltam ao nosso favor. A gente sabe usar as forças. Então, precisa de uma reeducação. Precisa aprender como se faz. E essa dica simples que eu dei sobre estar em pé e perceber se a sua tendência é para o colapso. E aí, se você perceber que a sua tendência é o colapso, vai pensando sola dos pés em direção ao centro da terra, topo da cabeça para o céu, existe essa oposição. Pensa nesse alongamento da coluna, pensa nessa possibilidade, pensa na sua cabeça aqui caindo suavemente sobre a primeira vértebra, sem você ter que fazer força no seu pescoço. Pensa nas articulações, tornozelo, joelho, coxo femoral, cabeça sobre a primeira vértebra. Vou mostrar de novo para você se dar conta, para você fazer esse desenho na sua cabeça. Então vamos lá. Sola dos pés, tornozelo, joelho. Quando eu falo coxo femoral, é aqui, ó. Essa articulação aqui, ó, do fêmur com a pelvis. É a articulação que permite o movimento de sentar, tá vendo? Joelho, coxo femoral. Aí, se você pensa, né, tornozelo, joelho, coxo femoral, assoalho pélvico paralelo com o chão. Aí tem toda a sua coluna, sacro, lombar, torácica, cervical, primeira vértebra. A famosa primeira vértebra que eu vou falar dela a vida inteira. A cabeça pousa sobre a primeira vértebra. E quando ela está pousando sem nenhum esforço, sem estar caindo para trás ou caindo para frente, isso faz com que o peso dela trabalhe a favor da nossa coluna. Então, faz esse experimento e depois me fala como é que foi, quais foram as suas dúvidas, o que você percebeu, o que deu para perceber, se gerou essa leveza que eu estou falando, se gerou esse bem-estar. Então, faz esse experimento e depois me fala como foi, me pergunta e fala no que você ficou com dúvida. E aí eu posso responder das melhores maneiras possíveis. Então, era isso que eu queria trazer hoje.
sobre estar em pé. E aí eu quero já adiantar o que eu vou falar semana que vem. Por quê? A partir do momento que você fica em pé, o que acontece? Libera essas duas patas aqui. E o que a gente faz com elas? Como é que é? Né? A gente não sabe o que fazer, a gente vive com elas no bolso. Né? Então, o próximo assunto é, depois que a gente ficou sobre duas patas, o que aconteceu? Como é que foi a relação dessas duas patas com o restante do corpo e o que isso proporcionou? Então, esse é o tema da próxima live e o meu nome é Márcio Araújo e essas lives vão acontecer todas as quintas-feiras, às 9h30, pontualmente. E eu espero vocês todas as quintas, às 9h30, e trazendo esses assuntos sobre reeducação corporal, técnica Alexander, autoconhecimento e autonomia. Então, obrigado a vocês, os amigos que estão aí me assistindo, a Ivete, a Velu, a Mariana, o Marcão, a Wanda e as outras pessoas aí que curtiram um pouco dessa conversa. Então, boa noite para todo mundo e tchau. Pode.